a última Santa Ceia da qual Jesus participou. O escritor brasileiro Fernando Sabino escreveu um livro intitulado O Encontro Marcado. Quando eu estava no colegial, eu li esse livro. E a proposta do autor é incentivar os egressos do segundo grau a se reencontrarem depois deles terminarem o curso superior. No terceiro colegial, todo mundo pretende fazer uma faculdade. Um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra. Mas a proposta do Fernando Sabino é que daqui a 5 anos, a gente vai se encontrar, tal lugar, tal dia, tal hora. A minha turma fez isso, só 2 compareceram, eu não fui. Mas aí um deles veio aqui me dizer, só 2 foram, você não foi, mas eu vim. E esse que veio era um padre, e ele fez teologia também, se tornou sacerdote da Igreja Católica. O outro se tornou advogado e delegado, os outros eu não sei, e eu pastor. O que Jesus fez foi exatamente aquilo que o Fernando Sabino propôs aos egressos do colegial: um encontro marcado. Jesus tinha vontade de celebrar a Páscoa com seus discípulos, e ele fez os preparativos para isso. No dia da Páscoa, que foi a última da sua vida, Jesus diz para os discípulos que aquela Páscoa era a última. Subentende-se que ele disse isso pelas palavras que eu acabei de ler: olha, eu não vou comer outra Páscoa com vocês, senão no reino do meu Pai. A Páscoa, portanto, além de um caráter in memoriam, passado, de lembrança, ela também tem um caráter escatológico, futuro. Fala de uma santa ceia que nós vamos participar no céu. Eu quero observar com os irmãos, primeiro, o dia em que a ceia nasceu. A Santa Ceia nasceu em uma celebração da Páscoa, que não é uma festa nossa, é uma festa judaica. Ela foi instituída pelo próprio Deus, quando o povo de Israel, ou os hebreus, iam sair da terra do Egito, e ela teria que ser celebrada não apenas no dia na véspera da saída do êxodo, mas de ano em ano, naquela ocasião, ela tinha que ser celebrada como um estatuto perpétuo, definitivo e imutável. Tanto é que até hoje os judeus a comemoram. E Jesus estava vivendo aquele momento. O que é que tinha de comida na Páscoa? Pão e vinho? Não, tinha carne, tinha carneiro, cordeiro, tinha pepino, tinha tomate, né? A comida que eles comem muito, tinha muito cominho. Você chega em Israel, você não aguenta o cheiro de tanto cominho. Quem gosta aguenta, mas quem não gosta é enjoativo. Todo lugar que você vai, qualquer restaurante tem cominho. Comer aquilo dá até embrulha o estômago. A comida é boa, mas eu prefiro até comer a comida dos árabes lá do que a comida dos israelitas, que é muito cominho. Enjoa. Até do cominho os fariseus davam dízimo, de tanto cominho que eles comiam. Tinha tudo isso, mas tinha pão, sempre tinha pão. Por quê? Não se comia nada em Israel sem pão, porque pão era guardanapo. O pão sírio, que é o que se come em Israel, aquele bolachão, ele servia para limpar a boca e jogava no chão. Por isso que os cachorrinhos comiam das migalhas que caíam da mesa. Aquele pão tinha que ser usado porque ele virava guardanapo. E vinho, porque era a bebida deles. Desculpa aí, você não tem que encher a cara, porque Jesus até fabricou, né? Mas era a bebida deles. E Jesus pega os 2 elementos, o pão e o vinho, fazia parte daquele banquetão, e diz: aqui há 2 elementos que vão servir de símbolo de memória, e eu vou comer de novo com vocês no reino do meu Pai. Quando você lê a explicação da ceia dada em qualquer um dos evangelhos, e você lê o texto paralelo de 1 Coríntios 11, 23 em diante, dado por Paulo, você vê que lá Paulo faz alguns acréscimos à igreja de Corinto.
Ele fala do autoexame, examine-se o homem a si mesmo. Jesus não falou isso quando instituiu, mas Paulo acrescenta, já é uma orientação apostólica, ele já está lidando com a igreja. Os discípulos do tempo de Jesus na instituição eram meio cruz ainda, tinham que entender poucas coisas, não estavam ainda aptos para entender muitas outras coisas. Mais tarde, para a igreja de Corinto, então Paulo já entra na questão do autoexame. Na questão da comunhão, é preciso ter comunhão, ceia é comunhão. Então ele estabelece alguns itens a mais, mas há um elemento aqui que reaparece lá, que é memória, porque Deus é um Deus de memória, Deus é um Deus de história. O nosso Deus nos faz pensar sempre nos fatos importantes, e até quando nós falhamos, Ele nos leva de volta a repensar o momento em que aquilo aconteceu. Igreja de Laodiceia, lembra, depois de onde caíste, volta lá, arrepende e começa tudo de novo. Mas Deus é um Deus de celebração. Quando os hebreus atravessaram o Rio Jordão para entrar na terra prometida, Josué retirou ali 12 pedras do Jordão e fez um altar, e perguntaram: para que isso, Josué? Para que um dia os vossos filhos olhem para esse altar de pedras e digam: esse altar é para lembrar que um dia os nossos pais atravessaram esse rio a seco. Instituição divina. Por causa disso, Deus instituiu a festa da Páscoa em memória, tem que ser lembrada. A festa de Pentecostes, que era também a festa da colheita, ela acontecia 50 dias depois do sábado de Aleluia, que é o sábado da ceia, da Páscoa. Ela se tornou o estatuto perpétuo. A festa dos tabernáculos, que é a festa das cabanas, afinal, o povo hebreu dormia em barracas, em cabanas, uns 40 anos de travessia no deserto. Até hoje os judeus celebram essa festa. A festa da expiação, Yom Kippur, uma vez por ano, quando o sumo sacerdote matava o bode, e ele adentrava pelo véu, pela lateral do véu, até o Santo dos Santos, para espargir com o polegar direito, nas 4 pontas da tampa da arca, que era o propiciatório, enquanto o outro bode que não morria, que era sorteado, um para morrer e outro para não morrer, era levado ao deserto, simbolizando a transferência dos pecados do povo. Até hoje eles celebram a festa de Yom Kippur, que é a festa da expiação, a festa do Ano Novo, que eles comemoram todos os anos, e a festa das trombetas. Então, festas que Deus mesmo instituiu. Por quê? Para que se lembrem, para que se lembrem, que nunca deixem de se lembrar. Deus é um Deus de memória. Aí Jesus pega uma festa de memória, que é a Páscoa, que celebra a saída dos hebreus do Egito, e ele diz: agora vai ser memória sobre memória. No texto de Lucas diz: quando vocês celebrarem essa Páscoa, que agora é a ceia, né? Vocês vão fazer isso em memória de mim. Por isso que no domingo da Páscoa eu comemoro a ressurreição, porque calha, é no mesmo dia. Páscoa não é a festa nossa, a nossa Páscoa é essa aqui, ó. Aí vem uma discussão: por que nós celebramos a mesa, a ceia do Senhor uma vez por mês? Algumas igrejas celebram uma vez por ano, porque se baseiam na Páscoa, que é uma vez por ano. Outras igrejas até baseadas, e não há base teológica para isso, naquela árvore lá de Apocalipse que dá fruto, 12 frutos por ano, corresponde um fruto para cada mês. Tem nada a ver, aquilo é pura simbologia, não tem nada a ver. A gente celebra uma vez por mês, sei lá por quê, é uma vez por mês, velho. A igreja primitiva celebrava todo domingo, era uma vez por semana. Isso não está prescrito, não é porque Jesus instituiu a ceia a partir da Páscoa que temos que fazer. Tem alguns que defendem só uma vez por ano, isso não obsta. O fato é que a ceia do Senhor, ela tem que ser celebrada. Se pudesse ser mais do que uma vez por mês, não ia ser ruim não, afinal de contas, essa celebração nos leva de volta para o Calvário. Na semana do Natal a gente prega textos que fala da Anunciação, que fala de Maria, que fala de Gabriel, que fala, né? Que fala dos eventos, dos magos. A gente sempre lê aqueles textos. A gente podia pregar aqueles textos em qualquer época do ano. A gente sempre reserva aqueles textos para o Natal, para 25 de dezembro, cuja data também é incerta. Mas esse faz parte de uma cultura cristã. A nossa cultura que nos leva a isso. Agora, por que uma vez por mês? Não faz mal, não faz diferença. O fato é que quando nós paramos para celebrar a ceia do Senhor, nós temos que parar tudo.
Nós temos que parar tudo. Dia de ceia não é dia de pensar na conta que tem que pagar na segunda-feira. Vem para o culto amanhã à noite que você vai ver aí a provisão material. Ponto, fim de papo. Dia de ceia não é dia de pensar nos doentes, não é dia de pensar na obra missionária, não é dia de pensar em creche, em crianças carentes. Dia da ceia não é dia nem de pensar em evangelização, é dia de ir para o Calvário. Curiosamente, eu estava um dia lá em Israel olhando para aquele monte Calvário, quer dizer caveira, Gólgota no hebraico, porque ele tem um formato de uma caveira mesmo, um morro. E eu parei para pensar, interessante, por que esse morro, esse monte, eu estava na frente dele aqui, olhando o monte aqui do meu lado, que tem cara de caveira. Por que caveira? Porque caveira é lugar da mente. Mente é lugar de memória, de lembrança. Olha como Deus até nisso foi detalhista. Ele fez o filho dele morrer num monte que te leva a pensar que o monte que ele morreu é monte de memória, é monte de mente, é monte de lembrança. Então, por favor, é para lá que nós vamos agora. Jesus deixou claro que era isso. Então a ceia tem um aspecto preterista, ou seja, do passado, memória, mas também tem um aspecto presente, comunhão. Não tem nada mais presente do que a comunhão. Se você está de bem com o seu irmão, isso é coisa de agora. Se você está de mal do seu irmão, isso é coisa de agora. Então tome a ceia do Senhor dando um sorrisão para o irmão do lado aí. Pode dar uma olhadinha, está de bem com ele ou não? Acontece que aquele irmão de quem eu estou de mal está sentado lá atrás, eu estou longe dele. Para com isso. Aqui não tem negócio de ficar de mal de bem não. Dá o dedinho, irmão. Dia de ceia é dia de dar o dedinho. Dá o dedinho pro teu irmão aí, ó. Nem que você não conhece, dá o dedinho. Aqui, ó, dá o dedinho. Pronto. Ficar de bem, olha. Esse é o aspecto presente da ceia. Mas eu quero me deter ao aspecto futuro. Ela também é escatológica, porque ela nos remete para o futuro. Encontro marcado, Fernando Sabino, você não vai esquecer. Eu estou marcando encontro com vocês. Essa é a minha primeira e minha última ceia em corpo, físico com vocês. A próxima é lá no reino do meu Pai. Gostaram ou não? O negócio vai ser bom. Vai ser bom demais. Primeira coisa que eu observo aqui no texto de Lucas, olha o que está escrito. No capítulo 22, versículo 15 está escrito: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Estava no meu coração esse encontro de hoje. Não tem coisa melhor do que você desejar algo e aquilo acontecer. Eu vou repetir isso. Não existe nada melhor do que você desejar algo e alcançar aquilo. Porque desejo é sonho, desejo é vontade, mas nem tudo que eu desejo eu alcanço, nem tudo que eu quero eu consigo. Mas a coisa mais gostosa é quando eu quero uma coisa e eu consigo, eu realizo. E Jesus disse que tinha um desejo, está escrito, muito grande, de comer a última Páscoa com os amigos dele, os discípulos. Sabe que tem coisa que Jesus desejou, mas não alcançou. Ele diz, por exemplo, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Então, esse foi um sonho frustrado do mestre. Ele quis isso, mas ele não conseguiu isso. E sendo ele, você fica chateado que você deseja algumas coisas e não consegue. É ruim, né? É ruim sonhar com alguma coisa e não conseguir. Desejar e não obter. Mas é tão bom quando você deseja e alcança, sim ou não?
Aí ele disse assim: olha, eu desejei muito esse encontro, até porque eu tinha umas coisas para dizer para vocês que iam ficar marcadas para sempre. E o que aconteceu naquele encontro chegou aos ouvidos de Paulo, e ele fez um tratado sobre a ceia. E o que aconteceu naquele encontro chegou ao nosso conhecimento, e nós estamos aqui vivendo, realimentando sempre a ceia, sempre memória, lembrando, e sabendo que tem um encontro marcado aí. Hoje eu quero reviver com os irmãos essa agenda de Jesus. Eu quero que vocês observem. A minha mulher, no começo da semana, ela disse para mim: você tem tal e tal e tal compromisso essa semana. Ela cuida da minha agenda. Semana que vem você prega em tal lugar, você prega tal noite em tal lugar, tal noite, você atende tais e tais pessoas, você tem uma reunião com isso, com aquele, com não sei quem, não sei lá. Alguém está me avisando que eu tenho uma agenda a cumprir, e hoje eu estou abrindo a agenda de Jesus. Nós estamos agendados com Ele, dá um glória a Ele. Nós entramos na agenda dEle, glorifica o Senhor, glória a Deus. Está marcado o encontro, nós estamos nessa agenda. Vocês querem ver outro negócio bonito que faz parte dessa agenda? Está lá em João 17, 24. Jesus dizia assim, na oração sacerdotal, naquela oração ele orou por nós, você sabia? Pai, eu não peço somente por esses que estão comigo, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. Quem eram aqueles que ainda haveriam de crer nele? Você e eu. Nós já entramos na Jesus, não esquece. Jesus tinha um negócio, ele não tinha amnésia, ele não era distraído, ele pensava em tudo, em todos, ele nos incluiu ali. E aí no versículo 24, está preparado para a boa notícia? Pai, eu quero, diga comigo, eu quero. Esse verbo expressa o melhor de nós. Eu quero é coisa do coração, gente. Eu quero. Quando eu quero alguma coisa, eu luto por aquilo, porque eu quero. As coisas que eu quero me mobilizam. As coisas que eu quero me empurram. As coisas que eu quero me enchem o coração de alegria, porque é gostoso querer alguma coisa. As coisas que eu quero me dão esperança. Aí o mestre na oração diz: olha, vê lá se o pai vai deixar de atender uma vontade desse filho aí. Ele disse para o pai: pai, eu quero. O que é que você quer, meu filho? O que eu quero? Eu quero que onde eu estiver, você sabe que vai ser aí, né, do teu lado, eles também estejam comigo. Aleluia, glória a Deus. Você sabe porque você e eu vamos entrar no céu? Não é só porque você quer. Tem alguém que não quer o céu aqui? Deixa eu fazer uma pergunta direito então. Quantos querem o céu? Claro, não tem nenhum bobo aqui não. Mais do que você e eu, Ele nos quer lá. Tem coisa melhor? A melhor coisa do mundo é você chegar onde você é bem-vindo, bem recebido. Tanto que Ele já avisou até como vai ser a recepção. Até nisso Ele se preocupou. Jesus até avisou como vai ser a recepção. Vocês já leram ou não? Sabe quem vai estar na porta? Não é São Pedro com a chave do céu, não. Essa conversa de São Pedro não tem nada a ver. Sabe quem vai estar na porta para nos receber? É Ele mesmo. Aí Ele vai dizer para nós assim: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado.
Glória a Deus. Lá, você e eu vamos ser chamados de bem-vindo, vamos receber as boas-vindas. Welcome! Está preparado para vocês isso aqui. Glória a Deus. Mas a coisa mais interessante, irmãos, é que Jesus criou uma expectativa muito grande sobre o céu. Não havia essa noção no Antigo Testamento. Me mostre uma passagem no Antigo Testamento, uma só, em que qualquer profeta ou patriarca tinha anelo pelo céu, com exceção de um caso que está no Novo Testamento, que já vou explicar. Eles não sabiam que o céu era para ser humano, eles achavam que o céu era só para Deus. O judeu acreditava que com a morte tudo acabava. Então por que eles faziam sacrifício? Por que eles observavam a lei? Por que eles procuravam observar as festas, os sábados, as luas? Por quê? Para ter uma vida abençoada nesse mundo e preservar a memória da família. Havia alguma pequena linhagem dos judeus que acreditava na possibilidade de ir para o Hades, lugar dos mortos, quando morresse. Os fariseus acreditavam nisso, mas tinha uma confusão aí também. Os saduceus não acreditavam em nada, e eles eram um grupo religioso muito grande, não acreditavam em céu, não acreditavam em anjo, não acreditavam em espírito, não acreditavam em ressurreição, nada disso. Eram racionalistas, acreditavam em Deus, mas só para essa vida. Mas como fica o caso de Enoque e de Elias que foram trasladados? Casos excepcionais, e eles não sabiam dar explicação para isso. E uma parte dos judeus acredita até hoje que quando o Messias vier, porque eles não creram que o Messias fosse Jesus, quando o Messias vier, ele vai explicar para que serve ressurreição. Ele vai nos dar entendimento disso que eles não sabem. E se você ler o Talmud, está tudo em inglês, não tem em português, são 63 volumes, você vai ver a opinião de trocentos mestres ou rabinos, cada um dá uma explicação diferente. Um dia eu estava participando de um programa de televisão com o rabino Henry Sobel, e eu entrei nesse assunto, e ele virou no ar, disse assim, com aquele sotaque americano, para quem mora mais de 50 anos no Brasil, até hoje, porque ela foi criada nos Estados Unidos, ele precisa falar assim, não sei porquê. Pastor Walter, quando dois judeus se encontram, precisam de 3 sinagogas. Por quê? Porque um pensa diferente do outro. Mas quando Jesus chegou, ele falou de céu. Essa noção de céu para ser humano foi trazida por Jesus. E Jesus plantou isso na cabeça dos discípulos. Plantou isso. Paulo pensava em céu. Paulo, quando escreve aos Filipenses, 3º capítulo, versículo 20, ele diz assim: a nossa cidade está no céu. Pedro, quando escreve a sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 19, ele diz: e nós aguardamos novo céu e nova terra. Mas teve um sujeito lá de trás, um patriarca, que era esperto, ele tinha mais espiritualidade, que o judeu não tinha espiritualidade. Eles não entendiam, até hoje não entendem, a distinção entre o abstrato e o concreto. Eles não têm noção do espiritual, eles não conseguem conceber o abstrato. Quando Jesus falou com Nicodemo sobre o novo nascimento, ele não entendeu. Jesus teve que desenhar para ele, o vento, está vendo? Não, é desse jeito. Mas ele existe, você sente, sinto, mas está vendo? Não, é assim, é esse assunto que eu estou falando, vida espiritual. Não entendi. Não entendeu, mas se converteu, também, depois entendeu. Mas eles não entendendo isso, eles precisavam de imagens, eles precisavam de objetos, eles precisavam tatear alguma coisa, tinha que ser algo tangível. Eles não conseguem conceber o abstrato. Bem, tinha um camarada lá, um tal de Abraão. Ele recebeu 8 visitas de Deus na vida dele.
Eu conto 8, eu acho que foram só as 8, só por uma razão. Ele viveu 175 anos, mas está escrito que o Senhor apareceu a Abraão. Aí diz, e apareceu segunda vez o Senhor a Abraão. Então está contando, né? Tornou o Senhor a aparecer a Abraão e disse, está vendo que estão sempre sendo pontuadas, e se você contar são 8 vezes, para quem viveu 175 anos, pouca coisa, né? Você já teve muito mais encontro com o Senhor na sua vida, do que Abraão que viveu 175 anos, tá? Mas ele levou tão a sério aquilo, que aquilo mudou a vida dele, a cabeça dele, e a partir daquilo, ele chegou ao ponto de entregar um filho. Na hora H não precisou, mas se Deus o impedisse, ele matava Isaac, porque ele estava levando a sério aquele Deus, aqueles encontros. Mas o texto de Hebreus é fantástico. Se você ler Hebreus capítulo 11, eu acho que ele também foi levado a pensar no céu. Em Hebreus 11 está escrito, versículos 8 a 10, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, pela fé, não por vista, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber por onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Vejam isso, porque esperava. De onde que ele tirou isso? A cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Nunca Deus falou com ele, pelo menos não está escrito sobre esse assunto de céu. Mas ele não comprou nem um cara, era rico, não é porque ele era avarento, ele comprava gado, mas não comprava terra. A única terra que ele comprou foi lá nos Carvalhais de Banri, para sepultar a mulher dele. Comprou terra para cemitério, só isso. Nunca comprou uma fazenda, usava bem a terra dos outros, mas não gastava dinheiro nisso, porque o autor de Hebreus interpreta pelo Espírito, que Abraão estava de olho no céu, gente. É isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer incutir na nossa mente essa ideia do céu. Céu não é utopia, céu é um lugar. O nosso coração está muito afeito às coisas da terra. De vez em quando a gente precisa parar tudo para dar uma descolada. Nós estamos muito colados nas coisas da terra. E como amanhã eu vou falar sobre provisão material, antes que os irmãos fiquem muito colados em bênçãos materiais, deixa eu avisar, tudo isso é transitório. O nosso assunto é céu, antes de tudo. Eu sou crente para ir para o céu. A minha esperança é ir para o lugar onde Jesus mora. Por isso que eu canto, porque eu quero ir para o céu. Por isso que eu oro, porque eu quero ir para o céu. É por isso que o pecado que é tão bom, eu passo perto dele, eu viro a cara aqui, escapo ali. Eu não estou afim de escorregar nisso não, porque vai me atrapalhar. Eu quero ir para o céu. O céu me atrai. O céu lhe atrai? Então Jesus falou o seguinte: estou fazendo a agenda da ceia aqui, tá? E a próxima que vocês vão me ver cara a cara, vão comer comigo é lá na minha casa, no reino do meu Pai. Glória a Deus por isso. Tem coisa melhor? Por isso que Paulo, ele dá uma parada, ele está escrevendo aos Colossenses, resolvendo um baita de um problema. Se os irmãos soubessem o pepino que aconteceu na igreja de Colossos, vocês iam cair da fé agora. Vocês imaginam vocês fazerem parte de uma igreja, onde na hora de subir para pregar, sobe o irmão, pega o microfone e começa a dizer o seguinte: Jesus era um fantasma, ele tinha aparência de homem, mas ele só tinha aparência, não era homem, pegava assim, ele era uma imagem holográfica. Vocês estão achando que eu estou brincando? Na igreja de Colossenses o papo era esse. Não morreu nada, aquilo foi só um teatro. Na igreja de Colossos estava rolando essa conversa. E olha, para a gente chegar até Jesus ainda não é direto assim não, tem uns anjos aí no meio. Temos que adorar os aionas, que são seres intermediários entre nós e os anjos. São pequenos deuses, são os demiurgos. Oh! De onde você tirou isso? Da filosofia gnóstica. E a igreja estava cheia de gnóstico. Você ficava numa igreja dessa? Não. Você ficaria numa igreja dessa? Não.
O pior é que não tinha para onde ir, que só tinha essa. Só tinha essa igreja. E a notícia chega aos ouvidos de Paulo. Paulo ficou louco quando escutou o que estava acontecendo lá. Ele diz assim: que papo é esse que Jesus é um fantasma? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. De repente ele faz uma pausa. Ele está discutindo a filosofia dos gnósticos, está dizendo que a igreja é o corpo, que Cristo é a cabeça, que tudo é real, existe o lado material e existe o lado espiritual, está explicando, destrinchando, para mostrar que os gnósticos não estão com nada, e que não são eles que devem ser ouvidos, mas os pastores, que conhecem a palavra de Deus. Aí ele faz uma pausa, um interlúdio no discurso dele, para dizer: para de ler, para de pensar agora em tudo. Paulo, estou lendo o teu escrito. Agora ele chega aqui no capítulo 3 e faz um interlúdio. Vamos parar de pensar em terra, vamos parar de pensar em discussão teológica, vamos parar de pensar em filosofia, vamos parar de pensar na bobagem que esses gnósticos andam ensinando. Eu quero que vocês parem tudo e pensem um pouquinho no céu. Eu vou tirar a mente dos meus leitores dessa discussão e vou levá-los agora para fazer uma viagem ao céu. É bom fazer uma viagem ao céu? E pensar que isso é real? Ele diz assim: portanto, é o seguinte: portanto, vós, se já ressuscitastes com Cristo. Quantos ressuscitaram com Cristo aqui? Você era morto, meu filho. Você estava morto nos seus delitos e pecados, se converteu, significa que ressuscitou com Cristo. Então você ganhou nova vida em Jesus, amém? Estava morto, amém? Agora está vivo, amém? Ressuscitou com Cristo, amém? Está numa nova condição, amém? É salvo agora, amém? Então pronto, é com você mesmo a conversa. É com você que está enquadrado nesse padrão. Está nesse padrão? Vamos continuar daqui. Vocês que já passaram por isso, você ou vocês, está no plural, buscai as coisas que são de cima. É onde está o andar de cima, onde está reformando? Não, não é isso. Cima onde? As nuvens, onde os pássaros voam? Não. O segundo céu, onde tem as estrelas, os astros? Não, para lá disso. Terceiro céu, lá em cima, o lugar onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Meus irmãos, para quem está resolvendo um baita de um problema, um tratado teológico e filosófico, parar para fazer uma pausa para dizer: para pensar no céu agora. Parece que é uma estratégia de político, não é. Parece que é uma estratégia de escritor habilidoso, não é. Isso é instrução do Espírito. O Espírito diz: quer saber? Quando você estiver muito perturbado com coisas da terra, a melhor coisa é parar para pensar no céu. O céu é o seu destino final. É para aqui que você vem. Venha para cá, venha pensar em céu. Isso se parece com o que Paulo já havia escrito aos Efésios, que nós estamos assentados, já estamos, a gente não vê, mas já estamos lá, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Observem que o tempo todo a Bíblia está nos atraindo para o céu, e eu não sei se é nisso que muita gente está pensando, porque os crentes de hoje estão tão materialistas por causa desse novo evangelho, esse evangelho irreconhecível que tem por aí, esse evangelho dos bens materiais, esse evangelho que você precisa agora ter um carro novo, uma casa nova. Não estou contra, se quiser ter um carro novo e puder, compra, irmão, compra com o teu dinheiro. Você puder ter uma casa nova, trabalhe para ter uma casa nova e compra com o teu dinheiro. Agora esse negócio aí de ficar o tempo todo vivendo em função só de prosperidade material, prosperidade material, prosperidade material, você está querendo é viver por aqui, até quando? Não é esse pessoal da Lava Jato que roubou bilhões, quando a Lava Jato conseguiu recuperar 1 bilhão, isso é uma
conseguir, irmãos. O que é 1 bilhão perto da roubalheira que foi feita? Esse povo está rindo. Agora eu pergunto, porque o camarada precisa ter tanto, ele não vai viver para gastar tudo isso. Ele juntou tanto dinheiro, ele vai morrer antes, nem as gerações futuras vão consumir isso. E tirou de tanta gente que morreu porque não tinha o que comer, não tinha médico. Que egoísmo, para o camarada no final das contas parar no inferno, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Você é atraído para o céu. O evangelho da Bíblia não é o evangelho que te prende às coisas da terra, é o evangelho que te desprende das coisas da terra. Não é ruim ter, não é pecado ter, se você puder ter, mas o nosso evangelho não acontece nem existe em função dos bens materiais. Ele existe em função do céu, que Paulo esperava, que Pedro esperava, que Abraão esperava, que os crentes primitivos esperavam, que a igreja verdadeira espera, e lugar onde o Espírito Santo está sempre nos chamando para ir e vir. Ele diz: o Espírito e a noiva dizem: vem! O Espírito está nos chamando para o céu, buscar as coisas que são de cima. Temos o encontro marcado, estamos na agenda. A Santa Ceia com Jesus está preparada, as bodas do Cordeiro. Existe um grande banquete esperando a gente lá. Você não tem interesse em pensar nisso? Deixa eu fazer uma pergunta, você não precisa responder, mas nem para a pessoa do seu lado, para você mesmo. Eu faço a pergunta porque eu me cobro, eu faço essa pergunta. Quantas vezes durante a sua semana você pensa em céu? Se eu pensar em céu, eu vou ter que pensar no dia da minha morte também. Mas eu penso em céu, seja pela minha morte ou pelo arrebatamento, e daí que diferença faz? Eu penso em céu como a minha parada final, minha chegada final. E Paulo diz assim: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E diz: mas não é só buscar, é pensar nela. Tem que pensar. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Descolhe-se da terra. Sabe o que vai acontecer quando você pensar mais no céu? Você estará entrando no propósito de Deus. Ele vai te abençoar na terra. Isso aqui é a pontinha no dedo dele. Vai, quando você viver aí, eu vou te cuidando, eu vou resolvendo para você. Vamos tirando os ciscos do caminho. Pense nas coisas de cima. Jesus disse: eu estou tomando uma ceia com vocês aqui, mas está na minha agenda. A próxima, e o tempo dele é diferente do nosso. Para ele, parece que foi ontem isso. A próxima é no reino do meu Pai. Eu não estou tão preocupado. Eu quero fazer a obra enquanto viver, enquanto o Senhor não buscar a igreja. Quero fazer o máximo. Mas quer saber? Quando Jesus vier nos buscar, a obra que eu me propunha fazer não estará completa. Tem muita coisa que a gente sonha, não vai dar tempo de fazer tudo. Não é todo mundo que vai casar, não. Vai muita criança para o céu, vai muito solteiro para o céu. Não é todo mundo que vai comprar casa própria, não vai dar tempo. Não é todo mundo que vai ter carro. Quando Jesus vier, vai ter muito crente andando de busão, vai ter muito crente pagando aluguel, vai ter muito crente solteiro. E não queria ir para o céu curioso, não tem problema. O céu, sob todos os aspectos, é melhor. Está pensando no céu? Que lugar legal, onde não há lágrima, não há pranto, não há dor. Está escrito isso. Porque já as primeiras coisas são passadas. Nós estamos ainda no tempo das primeiras coisas, mas esse lugar, esse tempo, essa agenda está para ser cumprida. Pense no arrebatamento. Tome a ceia hoje, unindo o passado, Calvário, a memória, unindo o presente. Você está na casa de Deus, vivendo a comunhão e vivendo o futuro. A próxima, no reino do meu Pai. Curva a cabeça. Glória a Ti pelas Tuas promessas. O Senhor o tempo todo está nos atraindo para o céu, nos fazendo pensar no céu. E eu hoje sinto, Senhor,
a responsabilidade, baseado no que preguei, no que li da tua palavra, de convidar todos os teus filhos, porque deveríamos fazer isso toda a ceia, a pensar não apenas no sacrifício no Calvário, não apenas no presente e na comunhão mútua entre nós e ti, nós e nossos irmãos, mas a pensar na glória celestial que nos aguarda, na agenda, e porque o Senhor nos incluiu nela. Bendito seja o teu nome. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, a ti toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto aquela agenda não se cumpre, vamos tomando nós a nossa ceia, mas Ele está com a gente aqui. A diferença é que lá era física e aqui apenas espiritualmente, mas isso não quer dizer que não seja real, ela é bem real. A presença dEle é real entre nós.